Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. O Valentim teve uma época, meu mais velho, que na escola a professora falou: olha, toda vez durante o recreio ele reclama que o barulho está muito alto, pede para entrar na sala de aula e quer ficar brincando lá dentro sozinho porque é mais cômodo para ele. E aí eu falei: não, tudo bem, vamos fazer um acordo, que vai ser o seguinte. E aí, o que a gente ensinou? Ensinamos ele a falar que estava incomodado, e que estava incomodado com o ouvido, e a gente permitiu que ele entrasse na sala de aula, claro, para se reconfortar, para se acomodar. Só que qual foi o acordo com a professora? O acordo com a professora, de novo, foi: você vai fazer o seguinte, quando ele estiver reclamando de som, deixa ele entrar na sala, deixa ele começar a brincadeira. Você olhou, viu que ele está tranquilo, confortável, estável, e que ele já se deu, né, assim, aquela reconfortada, já deu aquela estabilizada, você vai fazer o seguinte: você vai ir lá, vai criar alguma brincadeira com algum coleguinha, vai pedir pro coleguinha lá chamar ele de alguma coisa para ele sair novamente e brincar lá fora. E aí, nessa de criava a situação, trazia o coleguinha, trazia ele para fora, trazia ele para fora, trazia ele para fora, a gente usou uma estratégia aqui de prevenção desse comportamento, que era a dessensibilização. Aos poucos, ele foi sendo exposto mais ao som típico do pátio e foi se habituando e foi se acomodando e aprendendo a conviver com aquele nível de som. Tiago, mas você não está expondo ele ao som que é ainda desconfortável para ele? Tô, mas eu permito que toda vez que se torne realmente desconfortável ao ponto de estar intolerável para ele, ele volta para a sala. E eu não tenho nenhum questionamento nesse sentido. Só que eu não permito que ele fique 40 minutos sem se expor novamente, porque isso não vai trazer desenvolvimento, autonomia, qualidade de vida, redução do sofrimento no futuro. Eu posso até agora estar reduzindo completamente o sofrimento dele, mas está causando um sofrimento muito maior no futuro. Perfeito. Eu acho Né? que algo a se ressaltar, eu que tenho pegado muito nesse ponto também, é sobre o questionamento, é qual a unidade de intervenção por parte do profissional, ou você pai ou família, né, que aí está interessado ali, né? Qual que é a unidade de intervenção? Porque assim, muitas vezes a gente pode pensar, não, é o autista que tem rigidez, é o autista que não sei o que, é o autista que sei o que lá. A gente vai fazer os cursos, aí é sempre nesse sentido, né? Tipo assim, é o autista, o que a gente faz com o autista para ele e tal, tal, tal. Mas na verdade, por exemplo, nesse caso aí da caminhonete, né, que a gente estava falando, nesse caso, a sua unidade de intervenção é, inevitavelmente, todo esse ambiente que a gente está falando, que envolve o veículo, que envolve o destino, que envolve as pessoas que estão acompanhando essa criança na caminhonete, e quais são as variáveis que você controla. No caso da sala de aula, por exemplo, né, tem a questão do barulho, que é aversivo tal, etc. Então, quais são as variáveis que você controla, né, no seu ambiente? Deixar a porta mais aberta, mais fechada, por exemplo, né, ou coisas nesse sentido. E aí, nessa situação, até um pouco mais difícil, porque você está trazendo um coleguinha né, para brincar junto. E aí até fica bacana que ela teve esse nível de manejo, né, de conseguir trazer o coleguinha, mas às vezes o coleguinha a gente não controla tão bem, né, não tem como, ele também vai ter a sua própria perspectiva tal e etc. Mas o que eu acabo vendo muitas vezes é em situações como essa, que envolve questões sensoriais do ambiente, uma caminhonete, o carro, o balão, não sei o quê, que muitas vezes a unidade de intervenção fica muito focada no educando, no sujeito, no paciente, e pouco se pensa nas variáveis desse ambiente que, inevitavelmente, é o que resulta no resultado efetivo, né, da intervenção, da qualidade de intervenção, e aí controlando antecedentes, por exemplo, né, que é uma das estratégias, mas não somente, né, tem várias estratégias aí que inevitavelmente envolvem as variáveis do ambiente, dessa unidade de intervenção. Então, por exemplo, que nem às vezes eu vejo o profissional, porque esse caso aí a família dele complicada, a mãe, não sei o que, tal, etc. Poxa, então a sua unidade de intervenção envolve a mãe, entende? Tipo assim, você tem um comportamento, né, que você vai considerar Vira como muito... inadequado. Então, porque a mãe não sei o que, então a sua unidade de intervenção é com a mãe. Né? Faz parte. E é interessante porque a gente, enquanto profissional, muitas vezes tem a tendência de fazer o quê? Dá um monte de conselho no corredor, reclama da família, a culpa é tudo deles, mas você vai olhar dentro da sessão, a criança tá tendo esses problemas de comportamento dentro da sessão também. Não passou, não.